campus de Barão Geraldo, o Museu da Diversidade Biológica da Unicamp, o MDBio, é muito mais que um simples espaço de visitação. O museu reúne e preserva um dos maiores acervos científicos do país, com mais de 1 milhão de espécimes, que registra a riqueza da fauna e flora brasileira. Entre esses acervos, destacam-se coleções zoológicas que guardam exemplares de vertebrados, um verdadeiro patrimônio científico, que ajuda os pesquisadores a compreender a evolução e a distribuição das espécies. Eu sou o Jean Flandon, eu sou biólogo do Museu de Diversidade Biológica da área de zoologia e trabalho nas coleções de exposição e nas coleções científicas. Eu sou Simone Dena, eu sou bióloga também do Museu de Diversidade Biológica. Meu foco dentro do museu são as coleções audiovisuais, coleções de vertebrados e as coleções expositivas. Na verdade, a gente não define exatamente qual é o vertebrado que vai adentrar a exposição. Isso vem muito da circunstância com que o animal, a peça, chega até o museu. Cada um desses animais aqui, sejam pérens ou animais conservados de outra forma, eles têm uma história de como vieram parar aqui. Por exemplo, a gente sabe da história da onça parda, que ela foi vítima de um atropelamento. Alguns animais morreram de velhinhos, de velhice mesmo, num zoológico ou numa instituição de conservação ex situ. Então tudo depende da origem da peça, né? E na verdade nós não trabalhamos com a taxidermia mesmo, no processo de taxidermia. Quem faz isso é o Paulo Balduino, que é o taxidermista do Departamento de Biologia Animal aqui da Biologia. E as peças chegam até o taxidermista, ele prepara e se essa peça não tem dados de procedência ou outras informações, né? Porque esse acaba sendo um critério, né? Os animais que nós temos, os dados de data de coleta, local de coleta, tudo muito bem conhecido, esse material acaba sendo aproveitado e depositado na coleção científica. E quando a amostra carece, né, desses dados, ele é aproveitado numa coleção de exposição, por exemplo, ou na coleção de empréstimo que nós temos lá embaixo também. Então esses são os diferentes usos que nós temos conforme a peça é recebida aqui no museu. Também existem casos de algumas peças que foram compradas, né? Como a gente tem aqui os peixes, tem alguns animais que fazem parte da alimentação humana e tudo mais, então alguns foram comprados também. Mas normalmente é isso, o animal ele chega no museu e a gente avalia se ele vai ser, em que coleção que ele vai ser mais bem aproveitado, se é uma coleção expositiva, se é uma coleção científica, é mais nesse sentido. E também as características, né, da peça do animal, por exemplo, se o animal ele está bem conservado, se ele não está, no caso das vítimas de atropelamento, muito machucado ou já entrou em decomposição. Então existe toda uma avaliação anterior para ver mesmo se a peça merece, entre aspas, né, ser taxidermizada e ser integrada aqui na nossa coleção. A gente, quando a gente escolhe ter um animal na exposição, a gente também escolhe a história que a gente quer contar sobre esse animal. Então, de repente, a gente quer falar um pouco mais sobre algum aspecto evolutivo dele, a gente quer falar sobre, sei lá, aspectos de reprodução, então a gente escolhe qual que é a narrativa que a gente vai dar. Um animal, ele tem milhões de formas de se olhar para ele, tem um monte de formas de abordar dentro de uma exposição. Mas a gente constrói essa narrativa de acordo com o que a gente também tem, às vezes, de interesse, né? Então, por exemplo, a gente tem o linguado. O linguado, a gente olha para o linguado, uma das coisas que a gente mais vê no linguado é a característica dos olhos, né? Os dois olhos do mesmo lado. Então, a gente pode falar justamente sobre isso. Mas sempre é assim, a gente pode abordar, né, como que desenvolve essa característica, que é o animal, o tipo de hábito que ele tem, que isso influencia, sabe? Tipo, tem muitas histórias diferentes, né, que a gente pode abordar. Igual o Jean citou do cachorro vinagre, você pode falar dos hábitos que ele tem, do comportamento que ele tem, hábitos de defesa. Então, tem tudo isso. Assim, a gente vai pensar no animal e a gente vai estudar sobre aquele animal e a gente vai pensar
quais são as histórias mais interessantes que a gente pode contar sobre aquele animal, porque a gente quer contar as histórias interessantes também. A gente tem muitas coisas que podem ser contadas, mas quanto mais a gente puder abordar e trazer esse interesse do público, e que também sejam coisas que a gente possa conversar com diferentes tipos de públicos, melhor. Isso do tipo de público é bem interessante. Por exemplo, não cabe exatamente para os animais vertebrados, mas nós temos miniaturas para invertebrados, no caso, do desenho do Bob Esponja. E ele é bem específico para público de crianças, né? E a gente consegue usar isso como recurso. Então a gente escolhe essa curiosidade, digamos assim, né? Que é a biologia marinha e tal. E para as crianças faz muito sentido, porque eles reconhecem o Bob Esponja, e eles querem saber, olha, ele é um animal, como que ele é na vida real, é uma esponja de banho, mas não usa calça quadrada. Então é interessante isso aí. Eu estou pensando se tem algum... A gente pode levar para o aquário do Nemo. O Nemo, por exemplo. A gente construiu um aquário de Sim. Recife, justamente pensando num filme que tem esse apelo pop, né? E que é uma coisa que a gente, várias gerações agora, a gente já vê que as crianças também conhecem o Nemo. Então é uma coisa que as pessoas olham e falam, nossa, o Nemo. Mas aí, a partir daí você pode falar de várias outras coisas. Você pode falar do que é um coral, que tipo de organismo que é um coral, você pode construir essa história de que a importância dos recifes, aí você pode falar sobre acidificação, depende se você tiver uma turma um pouco mais aprofundada, ou pode falar sobre reprodução, que o Nemo tem uma história interessante sobre reprodução. Enfim, é muito... a gente escolhe a narrativa, né? E eu acho que o aquário marinho da Sala de Vida na Água é um exemplo disso. É uma história que a gente quis contar para conseguir integrar melhor com um público diversificado por causa de um filme, né? E as possibilidades são muitas. É o que a senhora falou, cada animal você tem um aspecto para falar, uma curiosidade, e nós temos as fichas, né, informativas que tem muitas dessas informações, mas não estão todas as informações na ficha. Então assim, o que você quiser, você pode falar ou contar sobre aquele animal. Essa sala aqui, ela nem tem um espaço tão limitado assim, né, Simone? Se a gente pensar, é a maior sala da exposição, então, assim, a gente até que tem bastante espaço aqui, e é por isso que a gente conseguiu colocar essa diversidade toda de ambientes, de vertebrados e de invertebrados. Mas é um desafio mesmo, é um desafio contar. Nós fazemos uma visita guiada, por exemplo, que com um tempo restrito, e eles já visitam as outras salas também. Então é difícil você fazer um roteiro necessariamente passando por todos os animais, e cada um tem um interesse de um animal. Então, como o cardápio é muito variado, a gente pode falar de tudo aqui. O desafio é esse, manter a atenção do visitante e tentar escolher na medida do possível o que é interessante para eles, mas ao mesmo tempo não deixar de falar das espécies nativas, falar de conservação, falar de educação ambiental. E cada visita acaba sendo de um jeito, porque depende do que o visitante pergunta. Às vezes você fala, não, eu vou mostrar sobre o cachorro vinagre, mas um adolescente, uma criança nem está muito aí para o cachorro vinagre, mas ficou vidrado na preguiça de óculos. Então, o que você tinha imaginado que você ia falar, você acaba mudando no meio da visitação. Não sei se eu respondi a pergunta. Eu acho que biodiversidade é muito, muito, muito abrangente, e vertebrado é muito grande. Então, a gente sempre precisa fazer escolhas. E a gente faz escolhas de acordo com o que a gente tem disponível, de acordo com as narrativas que a gente, como equipe, decide discutir. E é isso, a gente vai adequando o espaço aos recursos que a gente tem e às histórias que a gente quer contar. Mas o tempo, acho que é o principal fator limitante. Nós não temos tempo para falar de tudo. Então, vai falar o que deu para falar naquela visita. Mas é lógico, a gente gostaria muito de falar de todos os animais, porque é tudo muito interessante aqui no museu. Bom, eu acho que a gente tem momentos em que o nosso museu ele é um museu mais científico, mais focado em coleções científicas,
e a gente tem uma exposição permanente, então a gente divide o nosso tempo, né? Nós que trabalhamos diretamente com tudo isso, a gente divide o nosso tempo entre as coleções científicas e a exposição, por exemplo. Mas é um exercício de equilíbrio mesmo, tentar balancear. Em alguns momentos algumas coisas ficam mais presentes, em outros momentos outras ficam mais, e a gente vai tentando fazer tudo ao mesmo tempo, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, para conseguir equilibrar. Mas o nosso museu ele é diferente de outros museus que a gente vai tem a exposição, que a exposição é o museu. No nosso caso é um pouquinho diferente, né? O nosso foco maior, primordial do museu são as coleções científicas, e aí entra a pesquisa envolvendo as coleções, né? E a gente também trabalha no eixo da extensão e educação. Então, são todas essas áreas caminhando de certa forma juntas. A nossa exposição é uma pequena parte de todo o acervo, que seria a reserva técnica, mas não é, porque na verdade é o nosso acervo científico, com mais de 1 milhão de exemplares, né, entre zoológicos, amostras zoológicas e botânicas, e aqui é só uma pequena parte. E esse balanceamento é isso, tem horas que nós nos dedicamos mais à exposição e momentos que nós nos dedicamos mais à coleção científica, mas hoje em dia, com o tripé da universidade, né, ensino, pesquisa e extensão, todas essas 3 áreas são importantíssimas, né? E a gente faz malabarismo para conseguir fazer tudo isso nessas 3 áreas aí. E que é a nossa função como biólogo tático, inclusive, que a gente trabalha nessas 3 áreas aí. Bom, a gente, dentro do museu, como a gente tem os principais focos do museu são as coleções científicas, então a gente tem uma série de pesquisas científicas que são realizadas com os exemplares das coleções, né? E aí, no caso de vertebrados, a gente pode dar vários exemplos, mas a gente já fez, por exemplo, a descrição de espécies aqui, tem 2 descrições de espécies que eu particularmente participei, de 2 anfíbios, os 2 da Mata Atlântica, mas um especialmente ali da região do Pico da Bandeira. Então, acho que isso é um exemplo interessante. Tem outros trabalhos também que a gente vem desenvolvendo, né, atualmente. Então, eu trabalho com os sons dos animais, e aí eu venho desenvolvendo uma linha de pesquisa com a coleção científica, inclusive, da gente utilizar modelos de inteligência artificial para identificar as espécies com base nos sons que elas emitem, né? Então, a gente trabalha com todos os grupos de animais, mas o principal foco hoje em dia são anfíbios, aves um pouco também, e dentro dos vertebrados, os morcegos também. A gente tem vários projetos, né, que vão ser importantes tanto para vertebrados quanto para invertebrados, né, e inclusive para a área de botânica, né, porque nós somos um museu de diversidade biológica, então a gente tem a gente tem pensado em ter exposições cada vez mais abrangentes, envolvendo tanto zoologia quanto botânica, mas um dos exemplos que a gente vem desenvolvendo nos últimos anos, e que é uma sala que ainda tem muitas coisas que ainda vão ser incorporadas nela, é a sala de sentidos animais, que vão ter vários vertebrados sendo representados ali. É uma sala que se propõe a falar sobre os sentidos, nas formas que a gente como animal tem de perceber o mundo. Então, a gente vai falar sobre os 5 sentidos humanos, dos primatas e os sentidos que a gente não tem, mas que outros animais têm também. Então, os vertebrados serão abordados em praticamente todos esses sentidos, né? E para trazer também essa noção de que a gente, cada espécie interage com o mundo de uma forma diferente, e também é uma sala mais interativa em termos sensoriais também, é uma sala que vai ser mais facilmente percebida por públicos, inclusive com deficiências sensoriais e tal. Então, eu acho que ela traz um outro aspecto também da conservação, da gente conseguir entender como que a gente percebe o mundo e como que os outros animais percebem
nessa sala em específico da exposição Biodiversidade Animal e Estilos de Vida, que é a nossa exposição permanente, a gente adicionou uma camada assim, recentemente, que são os animais que fazem parte da lista oficial de animais ameaçados de extinção. Então, se vocês repararem, nas laterais nós temos destaques de alguns vertebrados, né? A gente tem a piracanjuba, o tapiti, o cachorro vinagre que está aqui do nosso lado e outros vertebrados também. Então eles são... É muito legal a gente mostrar para o público um animal, por exemplo, quem que vai ter na vida a chance de ver em seu hábitat natural um bando de cachorros vinagres? Eu só tinha visto no zoológico e olha que legal, você vem aqui até o museu e vê, tem a oportunidade de ficar cara a cara com um cachorro vinagre se coçando aqui. Então isso é muito legal. Você pode até ver as membraninhas interdigitais deles, porque eles são bons nadadores. Então a gente está criando empatia com o público. É uma coisa que até então seria desconhecida, a gente jamais ia ter oportunidade. Então olha que legal. Quando tu ia saber que na fauna brasileira tinha um animal que nada muito bem, é um predador de capivara, de preá, e está ameaçado de extinção, porque a gente sabe que as florestas, os rios, as matas ciliares, o cerrado e demais ambientes, né, onde ele vive, estão sendo devastados, né, e provavelmente essas populações aí estão também reduzindo. E olha que legal, a gente tem a oportunidade de mostrar isso para as pessoas, então as pessoas vão pensar, né, poxa, será que vale a pena eu manter o cerrado, eu manter as matas em pé para de repente eu conseguir manter o equilíbrio desses ambientes? E o que eu ganho com isso? A gente sabe, né, que o ar que a gente respira, a água que a gente bebe, a comida que é disponibilizada na agricultura brasileira, tudo isso depende desse equilíbrio ecológico. E são serviços ambientais que todos esses ambientes proporcionam para a gente sem cobrar absolutamente nada para a gente. E a gente não está percebendo isso, né? Então, olha como tudo está conectado e se a gente não parar para pensar nisso e não conhecer essas espécies, a gente vai simplesmente deixá-las de lado, né? E daí a gente vai, não vamos manter uma floresta em pé, vamos poluir um rio. Para que a gente precisa disso, na verdade? E a gente sabe que é importantíssimo. Então, a exposição serve exatamente para isso. A exposição, o museu, ela é uma das primeiras formas que as pessoas têm, ou às vezes uma das únicas formas que as pessoas têm de visitar uma universidade, de visitar, de conhecer esses animais. A gente recebe muitas crianças, a gente recebe todas as idades aqui, mas a gente recebe muitas crianças, então muitas vezes é a primeira chance de ver tudo que está aqui, né? De ver a biodiversidade, de conhecer os animais, de saber mais sobre isso. Então, a exposição ela tem esse papel de ser a porta de entrada para que as pessoas conheçam e vejam mais sobre a biodiversidade brasileira, que elas entendam sobre conservação, que elas entendam sobre ecologia, sobre evolução. Então, a exposição realmente ela tem um papel social, cultural, intelectual muito importante dentro do contexto da universidade e dentro do contexto social, né, de forma geral também. E só uma adição, eu falei bastante, mas o que a Simone falou, a gente pode despertar vocações, né? De repente virem cientistas, biólogos, ecólogos, ou que sejam pessoas alfabetizadas na educação ambiental, que a educação ambiental hoje ela é muito cara pra gente, cara no sentido de que a gente tem que necessário disseminar essa ideia para as gerações que já passaram e para as futuras gerações, porque sem educação a gente não vai conseguir não. Vai ser difícil, inclusive, a gente estar aqui como humanidade mesmo. Então, aliás, isso é muito difícil já no Brasil. Você tem museus dedicados à diversidade biológica, existem não muitos, né, Simone? Se a gente for parar para pensar, olha isso, o Brasil é detentor da maior biodiversidade do mundo e a gente tem pouquíssimos museus. Tipo assim, fala um museu de grandes proporções que conta a história da Mata Atlântica, que fala sobre o Cerrado, nós não temos isso no Brasil. A gente tem museus de artes, temos museus de salas, pinacotecas e tal, que é muito importante também, né, não desmerecendo isso,
Mas olha que interessante, a gente é o maior país mais biodiverso do mundo e a gente não temos um museu assim de grandíssimas proporções só dedicado para isso, né? Então o Museu de Diversidade Biológica ele presta um papel assim, essencial, porque é uma lacuna, né, que a gente está preenchendo, pelo menos localmente, no estado de São Paulo, mas seria muito legal se a gente tivesse isso em grandes proporções no Brasil inteiro, né? Eu acho que a gente além da exposição, a gente tem várias oficinas e várias coisas que a gente promove aqui também, né? E aí tem uma oficina que eu já fiz várias vezes aqui, que é relacionada aos sons que os animais fazem. Sons dos animais, então. E aí tem uma brincadeira que a gente tenta adivinhar qual que é o som que o animal faz e tal. E eu sempre coloco alguns animais que são muito fáceis, assim, de bem te vir, sabiar. E aí alguns que são mais difíceis. E eu acho interessante que as pessoas elas não conhecem alguns muito fáceis. Então, o que a gente pensaria, não, no BenTV a gente tem todo lugar que a gente vai no BenTV, mas nem todo mundo sabe o que é um som de BenTV. E aí isso vale para tudo o que a gente tem, né? A gente tem animais aqui que são parte do nosso cotidiano. A gente tem a sala de hóspedes e penetras, que tem justamente esses animais que fazem parte ali do convívio humano. Mas tem animais que a gente não repara, a gente não enxerga eles de verdade, a gente não vê eles naquele contexto. Então eu acho que o museu tem esse papel de mostrar, fazer as pessoas enxergarem, fazer as pessoas ouvirem, fazer as pessoas verem a biodiversidade, verem a natureza de uma outra forma. Então eu acho que tem sempre também um choque encantador, sabe? Quando a gente abre a porta ali, assim, Maravilhado. sim, sabe? Sempre uma coisa meio... E isso é muito legal, porque isso acende um encantamento para elas conseguirem prestar atenção no ambiente onde elas vivem, nessas outras coisas, esses outros animais que são comuns, às vezes, que fazem parte do nosso cotidiano, mas a gente não repara neles, né? A gente não presta atenção neles. E eu acho que isso, do ponto de vista da conservação, é extremamente importante, porque é aquela frase clássica de que a gente não conserva o que a gente não conhece. Então, se a gente não percebe a natureza, se a gente não dá luz para ela, a gente não vai conservar, a gente não vai despertar isso nas novas gerações, nas gerações atuais, a gente não vai despertar isso nunca, né? Então, eu acho que o museu ele faz esse papel de mostrar, de deixar as pessoas mais próximas da biodiversidade, tanto uma coisa rara, um animal raro, incomum, quanto dos animais que fazem parte do nosso dia a dia. E pensando que 90% da população brasileira é urbana, a gente vive em cidades, o contato com a natureza, com os animais, foi muito diminuído. E uma das causas, né, da perda de florestas e de biodiversidade brasileira foi justamente a urbanização. A gente trocou por cidades. Então é um direito da população brasileira que é tolhido das pessoas, né? Nós temos contato com a natureza e no museu a gente vai ter esse contato diferente. Então cada vez mais a gente fica em celular, em tela e não visita museus sobre diversidade, não tem contato com um jardim, um gramado, que seja um rio, uma floresta. A gente não chega perto, no geral, desses ambientes. Isso é importantíssimo para a alma, é importantíssimo para a gente como ser humano, para a gente valorizar. E o museu ele traz esse encantamento. A gente tem contato, é um contato um pouco diferente, é diferente do contato que a gente tem na natureza, porque aqui a gente tem toda a parte da ciência, né, o aparato científico está aqui no meio dessa exposição também, né? Mas é importantíssimo a gente propiciar isso para os visitantes. Eu acho que a mensagem principal é o encantamento. É você conseguir ver as coisas de uma forma diferente, você conseguir observar a natureza de uma forma diferente, observar os animais de uma forma diferente. Então, para mim, acho que esse é o maior papel que tem uma exposição, é você conseguir sair dela um pouquinho diferente, nem que seja assim, minimamente diferente, mais encantado, mais aprender uma coisa nova. A gente pode aprender coisas novas o tempo todo, mas você conseguir ver o animal, você conseguir tocar,
sair daqui como visitante com a consciência de que nós somos animais, que nós fazemos parte da natureza, porque tradicionalmente a gente acha que os seres humanos estão à parte da natureza e nós não estamos. É um engano, uma arrogância que a gente tem que parar, porque se a gente não pensar como parte integrante da natureza, muito provavelmente o nosso destino não vai ser um dos melhores aqui no planeta. Eu acho que essa é a principal mensagem da nossa exposição.